paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra assim que faz muito nas nossas vidas, irmãos. Eu meditei muito sobre isso e Deus vem falando sobre a fé na minha vida. Para que nós possamos obter as bênçãos do céu, é preciso que nós venhamos ter fé. E aqui eu encontrei sobre fé aqui em Romanos. Tem muitas passagens que falam sobre fé, mas especificamente eu vou falar aqui de Romanos 4, né? Que é falado aqui também sobre a fé de Davi e sobre a fé de Abraão. Então, irmãos, para que nós possamos assim nos sobressair, sermos abençoados, precisamos acreditar. Precisamos ter uma fé inabalável, uma fé sem dúvidas, uma fé trabalhada, uma fé desejada, né, irmãos? Porque o que eu estou vendo aqui é assim que, no caso aqui de Abraão, ele foi justificado pela sua fé, porque ele alcançou essa graça de Deus, né? Sendo nosso pai na fé. Por que ele alcançou? Porque quando ele estava em busca de alguma resposta, quando ele parou para ouvir, não a Deus, porque ele não conhecia na época Deus, mas quando ele precisava parar para pensar sobre a vida dele, sobre o destino dele, sobre o futuro dele, ele ouviu a voz do Senhor. O Senhor se agradou dele, por ele poder se retirar, né, no meio de um povo que era incrédulo, ele servia a outros deuses, né, o pai dele os irmãos, a descendência dele serviu outro Deus, mas quando ele se viu assim meio que angustiado, meio que entristecido, e ele se ausenta daquele povo ali, ele se ausenta de tudo. E ele, até da sua esposa, ele larga lá e ele se ausenta para poder. Ele tem um encontro com ele mesmo. E ali ele começa a se imaginar, ele começa a pensar, a raciocinar como faria, o que poderia ser melhor para ele. E Deus começa a observá-lo e ver esse homem aí é diferente dos outros. Tá vendo aí, irmão? Tem que ser feita uma diferença em nossas vidas, né, irmão? E aí ele começou a se avaliar, né? Se o que ele estava fazendo era correto, se as coisas que estavam acontecendo estavam certas. Ele começou a se ponderar, ele começou a se analisar, se avaliar. E ele nessa sua perturbação, nesse seu desejo de conhecimento, nesse desejo de fazer o que era correto, nesse desejo de estar em linha, nesse desejo de querer uma resposta, o Senhor, o observando, falou: esse homem tem potencial, esse homem tem credibilidade, esse homem ele vai longe. Eu vou falar com ele, eu vou observar se ele está atento mesmo. E ali o Senhor Deus fala a Abraão, e aí ele ouviu a voz do Senhor. Irmãos, nós precisamos ouvir a voz do nosso Deus. Tantos dias que eu fico aqui, às vezes, eu falo assim: Senhor, fala comigo. Senhor, entra na minha vida. Me ajuda a resolver as minhas causas. Entendeu? E eu fiquei analisando aqui. Abraão, ele se limpou, ele tentou assim estar despojado, ali entregue. Mas ele não sabia que Deus ia falar com ele, irmãos.
E o Senhor ali vendo ele daquela situação, e aí o Senhor fala: eu vou falar com ele, vou observar se ele me atende, se ele me ouve. E Deus fala com ele, e fala com ele: Abraão, sai do meio da tua parentela. Larga tudo e vem para uma terra que mana leite e mel, que eu vou te mostrar. E aí aquele homem, ele ouve e ele fica assim, alguém falou comigo, quem falou comigo? E ele ficou procurando no ar, ficou procurando nas coisas, nos lugares, nas pedras, eu acredito, na água, que eu acredito que estava próximo de um rio, eu não sei, eu só sei que aquele homem começou a procurar, falou assim, alguém falou comigo, quem é? E ele deve ter perguntado assim, quem é, Senhor? Quem é que está falando comigo? Por que eu tenho que sair da minha terra? Porque só que ele não ouviu mais, sabe? Ele ficou ali perplexo com essa, com essa fala de Deus. E ali ele falou assim, alguém falou comigo, falou forte comigo no meu coração, no meu entendimento, na minha razão. Alguém falou forte comigo no meu conhecimento. Alguém falou mais alto do que tudo. Alguém transformou meu coração, alguém que falou, que ele ainda não sabia que era Deus, mas esse alguém que falou comigo mexeu com o meu eu interior, mexeu com minhas emoções, com os meus sentimentos, com minha razão, e eu quero ouvir mais desse Deus. E ali, irmãos, eu acredito que ele ficou horas tentando ver se falava novamente com ele, só que a voz não falou novamente com ele. Eu acredito que ele foi para casa e ali ele também, como eu assisti um filme, né, falou que ele buscava falar para o pai dele dessa situação, pro irmão dele, para esposa dele, e ali ele falou, não, foi falado comigo que era para me abandonar, para mim ir embora, e eu tenho que fazer porque isso está queimando na minha alma, no meu coração, no meu instinto, sabe? Isso está queimando em mim, eu preciso resolver essa situação, eu preciso sair daqui porque eu já não consigo mais ficar aqui. Eu preciso sair, eu tenho que ir no comando dessa voz, só que essa voz precisa falar novamente comigo, eu preciso tirar dúvidas. Eu preciso, não, eu estou falando de dúvidas, irmãos, mas eu acho que eu me precipitei. Não era dúvida, ele não tinha dúvida, ele queria só entender por que motivo ele teria que sair, né? Porque ele sentia também já esse desejo de sair, de ir embora, né, irmãos? E aí aquele homem relutou. Eu acredito que ele nem dormia direito, ele saía de novo para poder tentar ouvir essa voz de novo. E, irmãos, ele confiou de uma tal maneira cegamente, ele confiou cegamente naquela voz. Ele sabia que era uma voz soberana, uma voz de autoridade, uma voz que tinha compromisso, uma voz de segurança, uma voz que não ia abandoná-lo, uma voz santa. Ele ouviu uma voz assim que era condutora, uma voz que expressava sabedoria, conhecimento, vivência, uma voz que falava mais alto do que ele, porém com mansidão, e ele falou assim, não, eu tenho que obedecer essa voz, eu vou seguir em frente, irmãos. E ali, aquele homem, ele sai, ele fala com seu pai, junta as suas coisas e ele começa a caminhada dele, irmãos. Então, nós precisamos estar nos dispondo diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvir a voz desse Deus poderoso e segui-lo, irmão. Porque este Deus, ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, de toda adoração, de tudo, irmãos, porque ele é o nosso comandante fiel. Então devemos, irmão, verdadeiramente
respeitar, honrar o nosso Deus, esperar nele, acreditar que ele vai fazer sem dúvida, sem máculas, sem, como é que eu falo, meu Deus? Sem questionar, sabe, irmãos? Porque o nosso Senhor e Salvador, Ele é justo por nós. Ele faz a justiça. Então, aqui, irmãos, em Romanos 4, né, fala muito dessa fé inabalável, dessa fé transformadora. E diz aqui que Abraão, ele era obstinado. Ele diz assim: e não enfraqueceu na fé e nem atentou para o seu próprio corpo, que já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que ele tinha prometido também, era poderoso para o fazer. Irmãos, esse homem aqui, ele era dadivoso, ele se dedicou, ele se doou para Deus, mesmo não o conhecendo, porém depois Deus voltou a falar outras vezes com ele, só que ficava assim, testando para ver quais seriam as reações dele, e as reações dele eram as melhores possíveis, irmãos. Então, que nós possamos seguir aqui a Abraão, a fé de Abraão, né, que foi assim, incorruptível, né, irmão? Incontaminável. Então, vamos buscar adorar o nosso Deus, de toda nossa firmeza, de todo o nosso coração. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer, irmão. Se Ele disse que vai nos honrar, é só nós nos mantermos na posição, é só nós acreditarmos, confiarmos nele, é só nós assim lutarmos, esperançar, ler a palavra dele, aumentar a nossa fé, querer, sabe, enraigar mais e mais ainda a nossa fé, alimentar a nossa fé, acreditando, esperando, né, com paciência e sem duvidar, né, para que o nosso Deus, ele possa assim fazer coisas assim magníficas nas nossas vidas, meu irmão. Se ele te prometeu algo, se for um emprego, se for um casamento, se foi uma viagem, seja o que tenha sido a tua promessa, né, o teu ministério, seja o que tenha sido que Deus te prometeu, confia somente nele, não olha para trás, porque ele é fiel para cumprir, irmãos, assim como cumpriu na vida ali de Sara, na vida ali de Abraão, né, irmãos? Eles tiveram o filho da promessa, e ali diz aqui Abraão que ele não olhou para a mortandade do seu corpo, porque ele já era velho, sabia que ele não tinha mais aquele gás, aquela potencialidade, mas ele não desacreditou, irmãos, daquilo que Deus disse que prometeu para ele que ia fazer, sabe? Ele não olhou para o seu corpo, ele não olhou não se limitou, irmão, nem para o corpo da Sara, que já estava com 90 anos também, irmãos. Ele não olhou isso, ele confiou e acreditou que Deus poderia fazê-lo. E depois aí, de um determinado tempo que Deus tem ali a Isaac, ela morre, e diz que ele ainda casou novamente, irmãos, né, com a Quetura, e ainda teve 6 filhos ainda, irmãos. Olha só o poder e a glória de Deus na vida desse homem que foi tremendo, maravilhoso, né, em fé, né? Então, essa é a palavra. Eu gostaria que os irmãos compartilhassem, e se inscrevessem no meu canal e dessem um like. A paz para todos, amém?